sabe qual que é a privada que mais tem na academia? Qual que é? Teca. Teca. Aí, Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, o nome dela. Florentina de Jesus. Você não nasceu cantando, né? Não, nasci chorando. Chorando. Você alguma vez já tomou leite de cabra? Já. O cabra era moreno ou era loiro? Tô falando da cabra, bicho. Você sempre quer tirar um aproveito, né, bicho? Tem base mexer com você não, doido. Primeira atração da noite. Chão de avião, chão de avião. Xande do Arrocha. Segunda atração da noite. Natanzinho. Natanael e Banda. Que diabo é isso? Terceira atração da noite. Tarcísio. Tarcísio da Acordeon. Tarcísio e Tadeu. Pra lá. Quarta atração da noite. João. João Gomes. João do Pandeiro. Que diabo é esse? Quinta atração da noite. Henrique. E Juliano. Henrique Vaqueiro. Pra lá, não conheço ninguém. Pra fechar a noite. E não está vendo? Estou rebocando as paredes. Dia 4, experimentando coisas novas para melhorar a minha saúde mental. No dia de hoje eu vou pegar leve. A gente vai experimentar jogar pedra no telhado do vizinho. Fazer sobrancelha é pecado, sim. Você que fez a sua sobrancelha depois de aceitar Jesus, depois de ter aceitado a fé, peça muito perdão, porque eu vi uma mulher no inferno só porque fez a sobrancelha e cortava o cabelo assim, chanelzinho. Oh, glória! É pecado, sim. Era mais um dia guloso, e a Peppa estava na sala, procurando alguma coisa gulosa para assistir na TV. Quando do nada ela acha um comercial do Sr. Batata, avisando que iria ter uma competição com prêmios, e era prêmios um mais guloso que o outro, que eram um pirulito, um par de botas amarelas e um coelho Jack de verdade. A Peppa se anima e fala que os prêmios são incríveis, e enquanto isso, o Sr. Batata fala que a competição vai ser na cidade da Peppa, e então o comercial acaba, e a Peppa desliga a TV. Mas ela olha pro lado e se depara com o George salivando. Então a Peppa pergunta o que ele tá arrumando, mas o George nem escuta porque estava alucinando. Pensando nas botas gulosas e do nada ele volta ao normal e sai correndo do nada. E a Peppa fica sem entender porra nenhuma, mas ela decide seguir ele. Um tempo depois ela chega bem no lugar da competição e se depara com seus pais e amigos. E ela fala que não esperava ter tanta gente. E o Papai Pig fala que veio pelo pirulito guloso, e a Mamãe Pig fala que veio pelas botas, porque as delas estavam velhas. E o George ouve isso e fica bravo. E então o Sr. Touro começa a explicar as regras da competição, e o George só ligava para as botas. Ele fica parecendo até um maníaco. E enquanto isso, o Sr. Touro continuava explicando as regras, quando do nada, o chão começa a tremer, e quando todo mundo percebe o que era o George que ficou bombado, e passou por debaixo da terra. E ele fala que quem passar pro outro lado, ele vai estudar ali mesmo. A Peppa bateu o carro e ficou toda descadeirada, parecendo que o negão pegou ela. Veja como isso aconteceu. Era mais um dia guloso, e a Peppa estava indo tirar sua carteira de motorista na autoescola do Baldes Guloso. Ela entra dentro da escola e olha o local, quando do nada, aparece o Huggy Wuggy, saindo de uma porta, parecendo que foi estudado. Depois disso, ela vai pra aula prática com o Baldes, que pede pra ela entrar no carro, mas a gulosa entra no banco de trás. Ele fica bravo e pergunta se ela tem problema mental, e depois fala pra ela ir pro banco do motorista. Um tempo depois, a Peppa estava dirigindo, e o Baldes pede pra ela ir mais rápido, mas a gulosa entende errado. Ela acelera o carro no máximo e sai atropelando um monte de gente na calçada, enquanto sorri, feito uma lunática. Ela fica se divertindo enquanto atropela qualquer coisa que ela vê, sem nenhum pingo de remorso. E enquanto isso, o papai e a mamãe Pig estavam tentando tirar o George guloso, que estava preso na árvore. Porque eles tinham batido o carro, e a Peppa passa por eles e nem liga pra isso. E então eles finalmente chegam na autoescola, mas a porta cai, e o Baldes morre e perde a cabeça. A Peppa nem liga e sai do carro sorrindo, e pega sua carta de aprovação, e sai andando de boa. Depois disso, ela e sua família comemoram e dão um carro novinho pra Peppa. E então ela entra no carro e aperta o acelerador com tudo, e bate na árvore, e se descadeira toda. Era mais uma manhã gulosa no quarto da Peppa, onde do nada ela é acordada
com uma puta barulheira. E era o George gritando coisas gulosas no megafone e apertando um spray. E a mamãe Pig gritando e brincando com um avião de brinquedo guloso. Mas a Peppa nem liga pra isso e volta a dormir. E o George e a mamãe Pig ficam frustrados e saem andando com a cara fechada. Depois disso, eles vão reclamar pro Papai Pig do bumbum guloso. Eles falam que a gulosa da Peppa não levanta por nada. E o Papai Pig fala que tem uma ideia. E o George já faz um sorriso malicioso. Ele vai até a caixa de som e liga ela no som máximo. E então ele e a mamãe Pig começam a cantar uma música altamente gulosa. E enquanto isso, o vovô Pig estava relaxando com seu café. Mas do nada, o som chega até na casa dele e ele se assusta. Depois disso, ele liga pra mamãe Pig falando pra ela tomar no seu guloso e manda ela desligar o som. E então a mamãe Pig e o George pedem ajuda pro Papai Pig novamente. E ele tem uma ideia maliciosa. E então ele vai até o porão e pega um machado, e depois ele dá um sorriso malicioso e dá uma piscada. Depois disso ele vai até o lado de fora e começa a molestar a árvore com seu machado. E a Peppa continua dormindo de boa e nem ligando pra nada. Era mais um dia guloso. E a Peppa estava visitando a praia gulosa, quando do nada ela começa a tirar várias fotos. E então ela volta a caminhar. Mas do nada ela sente muita dor de barriga. E então a gulosa sobe numa pedra e se vira. E então ela fica fazendo muita força. E do nada começa a aparecer um toletão gigantesco. E o toletão cai na água, mas logo atrás vinha um crocodilo Jack. E a Peppa nem percebe porque ela logo estava fazendo outro. E antes que ele pudesse morder o popô da Peppa, ela solta um cocôzão que acerta a cabeça do crocodilo e mata ele. Mas do nada aparece outro crocodilo que abre a boca pra morder ela. Mas a Peppa solta um cocôzão e ele engole. O crocodilo fica bravo, mas a Peppa solta mais 2 toletão que acerta ele e o mata igual ao outro. Ela começa a tirar várias fotos sem nem perceber porra nenhuma. Mas do nada aparece um crocodilo maior. Mas ele se vira e solta um cocôzão na Peppa pra se vingar. E ela fica brava, e então ela começa a fazer muita força. E ela solta um cocôzão colossal e mata esse crocodilo também. Um tempo depois, a Peppa anda pela praia e tira várias fotos, se gabando de ter derrotado 3 crocodilos gulosos. A Peppa e o George estavam jogando videogame, e a fudida da Peppa estava morrendo de raiva, enquanto estudava seu controle com ódio. E o George, com um único movimento, estuda o personagem da Peppa e casca o bico, e come uma pipoca gulosa. A Peppa vê isso e fica com muita raiva, e chacoalha o controle, e o joga pra cima, e quebra até o teto. Mas ela olha pro lado e vê que os analógicos e a pipoca grudou tudo na cara do George, e deixa ele ridículo. E então ela casca o bico. E então ela pega o controle pra tentar vencer. Mas a partida acaba e o George fica rindo da cara dela. E fazendo movimentos gulosos pra provocar ela. E então o dinossauro do George fica gritando, igual sua mãe no quarto de madrugada. A Peppa vai correndo e desliga o computador. E então ela vê uma sacola e decide mexer nela. O George se aproxima sem entender porra nenhuma. E do nada a Peppa joga uma arma na mão dele. Ela aponta uma arminha pra ele. E então eles começam uma brincadeira gulosa. Mas do nada, o George acerta água na Peppa. A Peppa para e decide cheirar aquilo que não era água. E sim, água de chuca do Papai Pig. E então eles continuam a brincadeira, até que a Peppa vê um detergente na pia e coloca na sua arminha pra deixar ela mais forte e gulosa. Era um dia ensolarado, e a Peppa estava de boa, andando pela floresta e escutando música. Quando do nada ela sente uma puta fome, mas então ela começa a sentir um cheiro de coisa gulosa no ar. E então a Peppa pisca o nariz, igual você pisca a outro lugar. E então ela faz um sorriso malicioso e decide ir atrás do cheiro. E ela vai de forma gulosa. E enquanto isso, o cheiro vinha do churrasco, que o Pedro do bumbum guloso estava fazendo. Ele fica rindo sozinho, mas isso dura pouco, porque a Peppa molesta seu churrasco junto com sua mão. E então ele dá um grito de moça, e fica gritando, e a Peppa aproveita e rouba seu último espetinho e sai correndo. Mas o Pedro vem correndo logo atrás. Depois disso, a Peppa fica pulando entre os prédios. E o Pedro só espera ela, porque ele não tem aura pra fazer isso. E a Peppa continua correndo, mas para do nada. E o Pedro cai de cara no popô da Peppa. E a Peppa do nada peida e joga o Pedro mó longe, e ela fica sem entender porra nenhuma. E sai vazado. E enquanto isso, o Pedro fica jogado na lata de lixo, parecendo que o negão pegou ele ontem à noite. Era mais um dia guloso, e o George estava molestando alguns cheeseburgers, enquanto estava tomando sol com sua mãe. Um tempo depois ele fica quase morrendo de tanto comer, e solta um pum guloso. E do nada aparece o Papai Pig. E ele logo começa a ficar no love com a mamãe Pig, e depois eles logo pulam na água para fazer coisas gulosas. Depois disso, o George começa a correr e usar seus puns como impulso para pular na piscina. E ele entra, mas seus pais não gostam, porque iriam fazer coisas gulosas. E ele atrapalhou, e então a mamãe Pig joga ele longe. E então ele sai voando e cai de popô na árvore, e ele não gosta nem um pouco disso. E então a mamãe Pig volta e se abraça com o Papai Pig. E o George vê aquilo e fica com muita raiva gulosa. Um tempo depois, o George tem uma ideia,
Ele leva um trampolim até a beirada da piscina. E enquanto isso, a mamãe Pig começava a nadar, provocando gulosamente o papai Pig. Mas o que eles não esperavam é que o George estava soltando vários puns lá em cima. E então ele dispara um toletão que acerta o papai Pig e cai na água. E a mamãe Pig se assusta, mas leva um na cara também. E no fim eles ficam assustados com o poder do guloso do George. O papai Pig estava indo levar seus filhos para passear, mas do nada seu carro é molestado e fica saindo fumaça. E então ele fala que não vai levar ninguém para lugar nenhum e que era para as mocinhas empurrarem o carro. A Peppa e o George já logo fazem cara de quem deu e não gostou. E então o George tenta puxar o carro, mas obviamente ele não consegue. E então o George tem uma ideia gulosa e sai andando, mas então ele para e se vira e avisa que era para eles esperarem um pouco. E então ele se vira e vai direto para a academia do Renato Guloso Cariani. E um tempo se passa e do nada a academia explode. E o George aparece todo bombado e com as pernas mó finas. E então ele tira um celular do seu popô musculoso e já logo liga pra Peppa. E ele fala que vai levar a Peppa e o papai Pig pra passear com ele. E então a Peppa começa a falar pro papai Pig o que ele disse. E então o papai Pig olha pra cima e se assusta. E a Peppa se vira e se assusta também. Ele logo já chega farmando muita aura e pega o carro com uma mão e fala pras mocinhas subirem logo. Depois disso o George leva geral pra passear. E mais tarde naquele dia, ele se vinga do carro e estuda ele para ele parar de ser um carro guloso. Oi, meninos. Hoje eu vou dar uma voltinha ali, mas acontece que eu vou só chamar só os meninos, tá bom? As meninas, pula fora. E tchau, tchau, tchau. Jura? Vem, meninos. Vamos baixar a bola? Pra gente poder jogar juntos? Cara, ela é zica. Cara, ela é zica. Cara, ela é zica. Cara, ela é zica. Mal, imitou legal, mas na minha cabeça eu imagino uma parada um pouco mais tipo... Protetor. Peguei. Óculos. Peguei. Bolinha. A bola está na bolsa. 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 A bola. Tubos. Uou. Isso é um laptop? Isso é um laptop? Isso é um laptop? Isso é um laptop? ¿Quieres tener a Homero en tu celular? Faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero fazer. Ai, meus amores, ontem foi tão bom, tomei várias cervejas, cheguei aqui em casa morta de bêbado. Mas, gente, no aeroporto tem um café e um pão de queijo. Quando eu vou na casa de alguém pela primeira vez e tem umas regras estranhas, tipo, não pode deitar durante o dia. Que isso? Uma vez fui dormir na casa da minha amiga e a mãe dela queria tirar o meu celular e o dela pra gente dormir cedo. Pronto. Fui na casa de uma colega e na casa dela não podia dar descarga. Só depois quando todo mundo for dormir. Ah, não. E quando eles não tomam café da manhã. Fui almoçar na casa de um amigo meu, eu tinha acabado de comer e já ia levantar da mesa. Todo mundo olhou com cara de confuso pra mim. Depois ele me explicou que a gente só podia sair da mesa quando o pai dele terminar de comer. Ok. Uma vez fui comer uma banana e não deixaram, porque eu já tinha comido uma de manhã. Papo de ir embora e nunca mais voltar pra lá. Na casa da minha amiga de infância, só podia beber o suco ou refrigerante depois de comer toda a comida do prato. Na casa dos meus tios, se meu tio sentisse sono, então era a hora de todo mundo ir dormir, tipo 8 horas. Quando você vai dormir na casa de alguém e a pessoa desliga a geladeira e o Wi-Fi para não gastar energia. Pô, mas geladeira? A pior pra mim foi não poder comer o pão mordendo diretamente. Deveria cortar com a mão o pedaço e colocar na boca. Ah, não. Só pode ligar o ventilador para dormir à noite.
O trabalho e como escapar dele. O João faz nada. Cagou na minha cama, me encontrou dentro do bar, se deitou na minha chana e cheirou minha perdida. Vasculhou minha chana, se cagou na minha gaveta, me chamava de vadia e cheirou minha chana. Vasco me chamava de Vasco e cheirou minha perdida. Foi cagando surradeira, Vasco se deitou na minha chana e cheirou minha perdida. Perdida, perdida. Minha chana se deitou perdida. É menino ou menina? Teste pra descobrir. É menino ou menina com garfo. Ó, mas olha ali, vocês viram, eu vi, né? Meu Deus! Ah! Quem ri não vai pro céu! É menino, eu vi o bigode! O Tarzan já vai nascer se pendurando! Se for menina, é lobisomem. Se for menina, é Rapunzel! Vai nascer um moleque levado, um pentelho! Se for menino, já vai nascer barbeiro! Moleque raiz já nasceu no meio do mato! No parto leva médico ou jardineiro! Pelo cabelo, moleque já nasceu roqueiro!